O projeto Aprendiz Poesia vai reunir do dia 2 agora, segunda-feira, até 6 de agosto, cerca de 30 jovens iguaçuenses, jovens de Foz do Iguaçu, que farão uma imersão literária e musical, do qual resultará a gravação de um videoclipe de rap e a produção de um livro. Isso tudo feito pelos próprios adolescentes como forma de incentivar aí o protagonismo juvenil desse grupo de jovens. A iniciativa, que marca a Semana Nacional de Aprendizagem, celebrada em agosto, né, Semana Nacional de Aprendizagem, é promovida pela Itaipu Binacional com o apoio da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Quem vai explicar sobre esse projeto é o Vinícius Ortiz, ele que é coordenador do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, o PIT, da Itaipu Binacional, e o Hélio, presidente da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Bom dia, Vinícius, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para poder falar de um projeto tão legal, que é o Aprendiz Poesia. Os jovens vão falar através da poesia, através do rap e através da literatura. Legal, cultura na vida da nossa população jovem aqui de Foz do Iguaçu, Moacir. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao convite. Bom dia, Paulo, um prazer enorme e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho desse projeto e de outras ações que a Guarda Mirim está realizando durante o mês de agosto. Legal. Ortiz, conta pra gente como é que vai ser essa imersão, então, pela cultura hip-hop, pela poesia, como é que esses adolescentes foram selecionados, escolhidos, e como que vai ser esse processo aí intenso entre 2 e 6 de agosto? Sim, são os adolescentes, os jovens aprendizes das entidades que compõem o GT Aprendizagem. Então temos os adolescentes da Guarda Mirim, os que trabalham diretamente lá na Itaipu, no programa PIT, do CAF, do CIEE. Eles estarão durante 5 dias, 5 encontros, uma turma no período da manhã, outra turma no período da tarde, falando sobre sonhos, sobre suas expectativas, através de um rapper, que é professor de geografia também, e o Renan Inquérito, e o Pop Black, que é da área musical do rap, psicólogo, que tem experiência e know-how para trabalhar a expressão artística, as expectativas, e as expectativas vêm também com uma reflexão sobre o que é ser aprendiz, né? Que isso é muito importante que os jovens falem para nós, mas através de uma comunicação artística, né? Bem, esses dois convidados, que são nomes nacionais aí, né, vão conduzir todo o trabalho de criação, estarão com eles durante todo esse período, durante quase uma semana de produção aí dos resultados que vocês estimaram, que é o clipe e o livro. Exatamente. O Renan Inquérito e o Pop Black, eles já realizaram esses trabalhos em outras localidades, inclusive aqui em Foz, no CREAS, né? Tem o projeto Poesia na Medida, né? E agora eles trazem o Aprendiz Poesia para os jovens da aprendizagem. E o Renan e o Pop Black, né, tem já anos e anos de experiência, de trabalho na área artística e com adolescentes, então tem uma linguagem própria que permite com que os adolescentes possam se expressar de uma maneira lúdica, né, e criativa, né, que a gente está precisando disso, né? Contar um pouco a realidade de cada jovem, até nesse encontro, né? São situações e realidades diferentes, né? Exatamente, e é um grupo heterogêneo, são jovens aprendizes de diferentes entidades, de diferentes regiões de Foz do Iguaçu, com histórias diferentes, então tudo isso enriquece esses encontros. Juventude sempre no plural, né? A gente sempre menciona isso, né? Os jovens têm toda essa diversidade de informações e de experiências aí. Mas, Hélio, na sua opinião, esse projeto, em que ele ajuda a fortalecer o protagonismo social dos jovens, ou seja, esse assumir como sujeitos desses adolescentes e jovens que participarão do projeto durante essa semana toda? A nossa preocupação sempre foi estar proporcionando aos nossos adolescentes outras formas outras possibilidades de profissionalização que não só
a questão da aprendizagem, inserção do adolescente no mundo do trabalho. A gente tem uma preocupação em colocar à disposição dos nossos adolescentes outras nuances, né, que possibilitem a eles novos olhares, né, através do esporte, da cultura, né, da profissionalização. A profissionalização em si é só um requisito legal que a gente tem que cumprir, né, que é adolescente aprendiz e a inclusão no mundo do trabalho nessa condição de adolescente aprendiz. A gente tem toda uma legislação a seguir. Só que somente a profissionalização e a inserção no mundo do trabalho não vinha surtindo uma satisfação, né, nos próprios adolescentes, também na organização, né? A gente percebia que existia um distanciamento entre a organização e o adolescente e vice-versa. Então, como que a gente pode promover isso de forma a trazer o adolescente, abraçar, fazer uma acolhida mais, né, assertiva junto a eles, né? Então, a gente procurou incorporar outras ações, que não só a aprendizagem, mas o esporte, a cultura, o lazer, né, de forma a que os adolescentes tenham o interesse e a vontade de participar de um projeto como esse, né? Então, iniciativas como essa só vêm a complementar o aprendizado do adolescente. Certamente, isso irá contribuir para a formação desses adolescentes no futuro, né? Se você entrar no site da Guarda Mirim, você vai verificar, né, diferentes testemunhos, né? Um deles, por exemplo, dizendo assim: olha, foi essa atividade que fez eu escolher a minha carreira. Então, a gente tem esse papel de colocar para eles diferentes possibilidades, né? Então, nesse sentido, eu acredito que contribui muito para esse protagonismo juvenil. O projeto Aprendiz Poesia, ele prevê a produção do vídeo, né, do videoclipe e também do livro. Mas mais do que esses resultados, que são objetivos, que vão ser materializados lá no final, o que vale é a experiência desses jovens, essa experiência coletiva que eles vão participar, né, como aí sim um exercício da cidadania. Exatamente, novos olhares, como o Ortiz bem colocou, são adolescentes de diferentes regiões, de outras organizações. Então haverá também esse intercâmbio muito pessoal, né, fortalecendo as relações, né, novas experiências e expectativas que será proporcionada por meio dessa atividade. Muito bem. Ortiz, e como é que serão distribuídos esses materiais, né, pós o evento? Como é que vocês pretendem tornar acessível esse videoclipe? Com certeza muitos jovens vão querer acessá-los, né, e compartilhar. E também o livro, como é que planejaram esse segundo tempo aí do trabalho? O livro, né, ele é uma produção artesanal. E ele é confeccionado durante os 5 encontros, né, através da escrita dos adolescentes. E cada adolescente vai ter o seu livro personalizado, vai pintar a capa, vai customizar com os materiais que serão trazidos. Então tem aquele trabalho artesanal de confecção de algo que é seu e que é registro seu, né? Esse é o produto dos adolescentes, né? Mas o videoclipe, que também é uma produção musical feita com os adolescentes, todos terão acesso, evidentemente, todos. E nós pretendemos fazer a divulgação desse videoclipe. E além do videoclipe, depois tem um vídeo documentário com a semana toda, né? Que também nós pretendemos disponibilizar isso, focando a Semana Nacional de Aprendizagem, né? Para poder trazer essa voz do aprendiz, valorizar a aprendizagem, divulgar. E aí nós teremos 2 recursos midiáticos: o videoclipe mais curtinho, com a mensagem do jovem, do sonho, do que é ser aprendiz, e aí um vídeo documentário, um tempo um pouco maior, para quem quer conhecer o projeto mais a fundo, né? Então são 2 maneiras aí que a gente quer fazer a divulgação. Né, se tudo der certo, né, durante a Semana Nacional de Aprendizagem, lançando. E além disso também tem uma conversa depois do Renan com os representantes da Rede Proteger, né, que acontecerá também, para falar sobre esses encontros, mas também falar da arte, da expressão do rap, como uma forma de valorização do aprendiz e também de valorização do profissional
que trabalha com aprendiz. Legal. Você está enfatizando a questão da aprendizagem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o programa de iniciação e incentivo ao trabalho, o PIT, lá da Itaipu. Quantos jovens são atendidos? Qual a importância desse trabalho, né, para a inserção da juventude, não só no trabalho, né, mas na sociedade de uma maneira geral? O PIT, né, já tem 31 anos de história. Né? A Franciele, que estava aqui agora há pouco, falando da cerveja, ela foi uma adolescente da Guarda Mirim que entrou na Itaipu e foi PIT também. A gente chama de PIT, né? Os PIT da Itaipu. Passaram mais de 6 mil jovens já pelo programa e esse trabalho é feito em parceria com a Guarda Mirim. E nesse trabalho, como o Hélio falou, né, você tem as competências profissionais para desenvolver, você tem que desenvolver a disciplina para o trabalho, você tem que desenvolver competências ligadas à produção, à organização do tempo, mas você tem outras competências que você tem que trabalhar com o adolescente, né, que a gente fala de competência socioemocional, mas que serve para o trabalho, mas também que serve para os relacionamentos, para a família. Né? O desenvolvimento do jovem tem que ser pensado de uma maneira integral, né? Então você não pode só trabalhar com disciplinas técnicas, por exemplo, né? Importantes, mas você tem que trabalhar de uma maneira mais ampliada e você tem que trabalhar com uma rede de apoio. É o que o ECA diz. Então a gente tem, por exemplo, o apoio da equipe psicossocial da Guarda Mirim, que é o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, trabalhando esse desenvolvimento do jovem. Aí já não é mais um desenvolvimento só profissional, tem que ser pessoal. Imagina um adolescente, 15, 16 anos, um piá, uma menina, né? Malemar, eles têm um corpo de adulto, mas ainda eles estão em desenvolvimento. O ECA diz, é sujeito em desenvolvimento. Se é sujeito, não tem que obedecer, mas a gente tem que construir em conjunto e orientar. Então daí, uma oficina como essa, da aprendizagem, do Aprendiz Poesia, perdão, ela entra como esse reforço para desenvolver outras competências. E assim o programa PIT, sempre com a Guarda Mirim, busca essas outras frentes para que o jovem tenha um desenvolvimento integral. Então não é só o trabalho, e não é só um trabalho pontual, né? É um trabalho que envolve desenvolvimento pessoal, envolve autoconhecimento, envolve despertar de um jovem. Né? E principalmente, eu acho que é um trabalho muito técnico, questão da avaliação das gerações, né? A geração lá de 5, 6 anos atrás, o pensamento era outro, as ambições eram outras, né? E a gente percebe com o avanço aí da informática, com o avanço da rede social, cada vez mais o jovem quer muito mais do que queria um jovem, por exemplo, de 10 anos atrás, né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque isso é um aprendizado geracional da nossa geração com relação à geração deles, porque eles têm uma perspectiva diferente do que eles querem para a vida deles, né? Não é igual nós mais antigos aí, que o nosso foco é totalmente no trabalho como uma coisa sagrada. Sim. Né? E para esses adolescentes não é isso o foco, tem outras coisas. E eles são muito mais flexíveis, muito mais maleáveis do que a gente, que sabia o que era certo e o que era errado, né? A gente foi forjado nisso. E então a gente aprende também, porque a gente precisa também renovar algumas formas de pensar para poder entender como é que esse menino, essa menina estão se movimentando. Senão a gente acaba sendo muito parcial em algumas coisas e aí não desenvolve aquele potencial que está no menino, né? Então isso é um super desafio. Um desafio grande, né? Hélio, qual a importância da aprendizagem profissional para os jovens, assim, nessa busca do desenvolvimento integral que o Ortiz colocou? Você está à frente da Guarda Mirim, que é uma referência nesse campo, né? Nessa área. Como é que você faz como é que você contextualiza a aprendizagem profissional e pensando nesse desenvolvimento por inteiro do adolescente e do jovem? Acho que isso é uma dinâmica diária, né, que a gente procura colocar em prática nas ações desenvolvidas dentro da organização. Perpassa por essa questão da qualificação, essa oportunização de vaga no mundo do trabalho. Não só isso, mas também a preocupação com a formação educacional dele, né? A gente quer que esse adolescente ele esteja trabalhando, mas principalmente ele esteja estudando, né?
porque não é somente o trabalho, né? E tem que envolver a família nesse processo como um todo, porque hoje existe essa questão que se percebe no dia a dia da transferência de responsabilidade para a escola ou para a organização, e a gente busca no nosso dia a dia trazer a família para dentro da organização para participar desse processo de transformação, né? Demonstrando que não tem que ser realizada essa transferência de responsabilidade, tem que estar presente no dia a dia, porque senão esse jovem, esse adolescente não irá ser um excelente profissional amanhã. Então, acho que essa questão da profissionalização, ela passa por tudo isso, né? É uma série de fatores que contribuem muito para o desenvolvimento desse jovem, desse adolescente. O Ortiz começou a contar um pouco da programação aí da Semana da Aprendizagem aqui em Foz do Iguaçu. Além do Aprendiz Poesia, o que mais vocês estão preparando para esse período? Em atividades normais, vamos dizer assim, dentro de um contexto de normalidade, né, nós teríamos uma série de eventos, fóruns, encontro com jovens, com adolescentes, a nível de Brasil, a nível nacional, mas com esse contexto de pandemia nós tivemos que repensar muitas das nossas ações, né? Primeiro falar um pouquinho, né, do início dessa questão da pandemia dentro dessa questão da aprendizagem, né? Como muitas empresas foram atingidas, né, famílias atingidas, a organização também passou por todo esse processo de transformação e nós tivemos que nos reinventar para manter as portas abertas, né? Então, os cursos passaram a ser online, através de uma plataforma, nos adaptar a tudo isso, a gente não estava preparado para isso, mas rapidamente a gente assumiu o controle, fomos, inclusive, exemplo para outras regiões que vieram aqui em Foz do Iguaçu, verificar de que forma que a gente nos adaptou tão rápido assim a todo esse sistema, mas foi um momento muito, muito tenso. Então, as nossas atividades para a Semana Nacional da Aprendizagem vai ficar mais no campo online mesmo, né? Alguns encontros, alguns fóruns, né? Trazendo grandes personalidades do meio para fazer fala aos nossos adolescentes, mas também a classe empresarial, envolvendo os empresários nesse contexto, porque a aprendizagem ela depende da participação dos empresários nesse processo, no cumprimento de cota. A gente vinha numa pegada bacana em 2019, que era de ampliação de vagas no mundo do trabalho, na condição de aprendiz. Aí com a pandemia a coisa, né, caiu bastante, e hoje a nossa luta é pela manutenção das vagas que a gente tinha conquistado, né? Houve muitas demissões, né? Nós tínhamos 2019, dezembro, nós fechamos nosso relatório com 974 adolescentes atendidos. Quando foi em março, ali com a pandemia, 2020, no primeiro mês ali da pandemia, já caiu para 600 adolescentes, muitas demissões a nível de Brasil. Então hoje a nossa luta é pela manutenção. O mês nacional, né, da aprendizagem vai vir com esse enfoque, né, de atingir de motivação às organizações a continuar desenvolvendo essas atividades, buscando fortalecer aquelas que estão com dificuldades neste momento, mas também com foco direcionado à classe empresarial e também ao mundo político, né? Esses fatores externos, né, político, por exemplo, interferem muito no nosso dia a dia, né? Os caras ficam lá atrás de uma mesa, inventam uma história lá e, de repente, acaba sobrando para aprendizagem. Essa semana mesmo nós tivemos uma luta grande, estamos, na verdade, né, com uma proposta no Congresso que acaba com as organizações que trabalham com aprendizagem e que fragiliza muito essa questão do trabalho, precariza muito, entendeu? Retira direitos, né? Então, não só do adolescente, mas do trabalhador, porque a proposta é que seja encaminhado para o mercado de trabalho sem com esse olhar de geração de emprego e renda, mas sem registro em carteira, né? 6 meses de atividade. Então isso tudo compromete um pouco o trabalho.
É um Então, projeto esses que está no fatores. Congresso Nacional, Isso, então que a pode gente- ser votado e que vocês estão mobilizados para A que nível- não haja essa mudança na lei. Exatamente, que é um artigo 66 desse projeto de lei, que nós estamos aí lutando a nível nacional para que a gente consiga derrubar ou nós não somos contra o projeto de lei, especificamente em relação a esse Itens artigo da que aprendizagem. precariza não é ali não está só a aprendizagem, mas diversas outros trabalhadores serão prejudicados nesse sentido. Muito bem. E alguma ação em relação a essa modificação na lei aqui em âmbito local, junto aos poderes constituídos? Vocês... Nós já nos reunimos com alguns vereadores, com alguns deputados, né, a nível estadual, para que eles possam trabalhar a base, né, principalmente do PP, né, para que conversem com seus pares, para que derrubem esse artigo do projeto de lei. Os jovens foram os grandes atingidos, ou estão entre os mais afetados durante a pandemia, considerando trabalho, emprego? A gente não tem ainda essa estatística, mas sim, também foram bastante atingidos. Muito bem. Ortiz, o que a gente pode trabalhar de políticas públicas em nível local aí para oferecer mais oportunidades para os jovens iguaçuenses aí, dentro no bojo daquilo que você colocou, sim, emprego, renda é importante, mas também com todos esses direitos que estão colocados, o direito à participação social, o direito à cultura, o direito à arte, o direito ao esporte. Sabe que já existe a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem, ela pede tudo isso, que o jovem e o ECA, que o jovem tenha o direito à profissionalização, e a profissionalização não é aquele office boy que você dá o trabalho para o menino, e o menino vai lá, faz, e aí manda o menino fazer uma outra coisa. Não é isso, né? É um trabalho de profissionalização que envolve, sim, o estudo, envolve a formação teórica, e envolve um trabalho em rede, um trabalho junto com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, um trabalho em conjunto com o Conselho Municipal de Assistente Social, né? E envolve um trabalho que é de várias entidades do município, que já existem e que estão trabalhando, né? Então, nós do PIT, né, entendemos que somos parceiro da Guarda Mirim e reconhecemos a centralidade da Guarda Mirim na promoção da aprendizagem. O nosso papel é ajudar a promover, porque quanto mais a gente aprofunda e avança na efetivação da lei da aprendizagem, mais a gente vai fechando aqueles espaços que estavam abertos, que é o espaço de desenvolvimento da competência socioemocional, que é o espaço da família, que é o espaço da escola, entende? Que tem que estão todos articulados, né? Entende? Então, o nosso papel ao trazer o jovem para um espaço de profissionalização, trazer também tudo o que a lei da aprendizagem, tudo o que o ECA pede como direito do adolescente. Então, o que nós estamos fazendo agora com o Aprendiz Poesia é nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que o ECA pede e aquilo que está na lei da aprendizagem. Muito bem. Gente, agradecemos muito a participação de vocês, os esclarecimentos, as informações que trouxeram aí, desejando sucesso nesse projeto e que mais projetos assim se multipliquem na cidade, sejam permanentes aí, juntamente com a agenda que a Guarda Mirim já mantém lá de arte, cultura e esportes para a juventude, mas que ações como essa aí são muito bem-vindas para a nossa cidade, para a nossa juventude. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado, Ortiz, pela participação. Agradeço, e só um reforço que nessa valorização da aprendizagem, né? Estamos com a Guarda Mirim aqui, estamos com o CAF, com o CIE, com o SESC Senat, nós temos um grupo de trabalho, o GT Aprendizagem, que inclusive ajudou a gente a pensar essa ação, né? Essa é uma ação pensada em conjunto com as entidades de aprendizagem, mas agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, Hélio. Valeu por vir compartilhar aqui as informações conosco aí, sucesso lá com a Guarda Mirim sempre. Obrigado. É isso aí, então, Moacir, é contigo. A gente falou aí sobre o projeto Aprendiz Poesia, que a Itaipu Binacional realiza com 30 jovens entrando a semana agora, juntamente com a Guarda Mirim, projeto que aí prevê essa inserção profissional da juventude, mas com todos esses direitos aí
que estão consagrados na legislação, como nossos convidados falaram, e que precisam ser assegurados para a população jovem em nossa cidade, em nosso país. Marco Zero, onde tudo começa.